realizar uma prática antimedicalizante nas escolas? Vamos falar sobre isso, uma dúvida que é muito frequente e nós, como psicólogos que atuamos na instituição escolar, precisamos ter um cuidado. Seja bem-vindo ao Mediação. Eu sou a psicóloga Natália Mariano de Souza, sou psicóloga escolar educacional e neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a prática antimedicalizante. Acredito que se você é psicólogo ou estudante de psicologia e atua fazendo estágios na área da psicologia escolar, você já deve ter passado por essas, muitas vezes, dúvidas de como atuar, como realizar essa prática. E nesse vídeo eu gostaria de conversar um pouquinho, trazer alguns pontos aí, os segredos a respeito dessa prática, que nós precisamos constantemente ter cautela e também estar próximo, tanto da família como também dos outros profissionais, dos outros educadores que compõem o contexto escolar educacional. Falar sobre prática antimedicalizante é falar sobre situações muitas vezes que nós precisamos estar com um olhar mais atento, um olhar mais sensível, um olhar que realmente fuja da patologização. E nós, como psicólogos ali dentro daquele contexto, principalmente quando nós estamos realizando a nossa prática, nós temos muitas vezes uma expectativa por parte da equipe profissional, da equipe pedagógica, em realizarmos encaminhamentos. E já disse em outros vídeos, você pode encontrar aqui no canal, eu falando sobre a prática do psicólogo não ser uma prática clínica. O profissional da psicologia dentro do contexto escolar, dentro deste contexto, ele não é um psicólogo clínico. Então, por isso, nós precisamos estar atentos. Quando nós falamos de prática antimedicalizante, nós precisamos trabalhar com equipe, não realizar o nosso trabalho individual. Até mesmo porque eu já falei aqui em outros vídeos que a prática do psicólogo, ela não é isolada. Nós estamos trabalhando com todos os profissionais dentro daquele contexto, a fim de diminuir as dificuldades do processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos falar sobre essa prática, né? Quando nós buscamos trabalhar dentro desse contexto, se você é um psicólogo que está interessado em começar na prática da psicologia escolar, ou até mesmo você passou num concurso, está começando agora, você precisa estar com um pensamento claro, você ter clareza da sua formação e até mesmo daquilo que você precisa aprimorar, daquilo que você precisa acrescentar na sua prática. Então, um ponto específico, um primeiro segredo que eu tenho a você, uma recomendação, é que você precisa buscar se atualizar, buscar informações a respeito do desenvolvimento humano, principalmente desenvolvimento infantil, se você trabalha na educação infantil, ensino fundamental 1, porque esses aspectos vão de encontro com a prática e muitas vezes qual é a nossa realidade? O professor vem até nós, nos passa uma lista muitas vezes de alunos que estão com problemas na sala de aula, alunos que eles estão tendo problema e que eles gostariam que nós como psicólogos possamos realizar, digamos assim, uma avaliação psicoeducacional, uma avaliação desse desenvolvimento. E já adiantando aqui para vocês, eu já falei em um outro vídeo sobre a prática do psicólogo escolar, o psicólogo, ele tem um histórico de realizar avaliações realmente em relação a desenvolvimento e aprendizagem. Só que nós sabemos, agora com tantas informações, que a prática do psicólogo não se resume, não é somente uma prática voltada para a avaliação do desempenho dos alunos, uma avaliação de aprendizagem, a famosa avaliação psicoeducacional. Então, quando nós recebemos essa informação do professor que de alguma forma nós precisamos avaliar o aluno, avaliar o estudante, nós precisamos ter arcabouço que nos dê competência para poder realizar essa avaliação e realmente identificar quais são as barreiras que esse estudante está tendo e quais são as formas, muitas vezes, que nós podemos diminuir esse impacto dentro da sala de aula antes de você encaminhar esse aluno para um outro profissional. Então aqui nós precisamos
estar nos atualizando. Esse é o primeiro ponto e segredo em relação a uma prática antimedicalizante, porque se você tem informações específicas sobre determinados tipos de dificuldades, transtornos de aprendizagem, você vai identificar esse comportamento ou muitas vezes esse problema que o professor está trazendo para você a respeito do desempenho escolar de um determinado aluno de forma crítica. Então você vai analisar todo o contexto antes. Por isso é importante realizar uma observação participante em sala de aula. Se você ainda não sabe como realizar, qual o processo em relação a essa observação participante, tem um vídeo aqui no canal que eu já realizei uma explicação prévia a respeito desse processo de observação. E não se esqueça, esteja sempre próximo do professor a fim de você obter o máximo de informação possível antes de você encaminhar esse estudante para outro profissional. Lógico, nós não podemos descontextualizar, nós não podemos desconsiderar que o auxílio, a fim de diminuir o impacto muitas vezes do estudante em sala de aula, nós precisamos realmente buscar auxílio de outros profissionais, mas antes de tudo, nós precisamos ter clareza daquele fenômeno, daquela situação em específico. E um outro segredo, um segundo ponto, vamos dizer aí, como eu disse aqui a vocês, nós precisamos estar próximos dos professores, nós trabalhamos como equipe, então você precisa conversar com a coordenação. Uma dica para que você possa estar diminuindo esse impacto medicalizante na escola, anticapacitista, nós precisamos ter uma prática anticapacitista, é você com o coordenador definir dentro do calendário, e por isso é importante ter acesso ao projeto político-pedagógico, para que de alguma forma vocês possam estruturar ali no calendário escolar momentos no qual vocês possam oferecer formação continuada para esses professores. Um professor capacitado, ele vai entender muitas vezes a dificuldade do determinado aluno de forma diferenciada. Ele vai tentar adaptar as atividades para que esse aluno possa aprender de acordo com o potencial dele. Antes de nós realizarmos essa ação mesmo de levar para um outro profissional, de entender, lógico, as situações e situações, e nós precisamos ter clareza disso. Situações no qual o medicamento é necessário, mas o aluno, ele tem um potencial que precisa ser explorado e esse professor precisa adaptar as atividades. E como esse profissional vai adaptar as atividades se ele não tem conhecimento a respeito daquele transtorno, muitas vezes, ou até mesmo daquela dificuldade? Então nós precisamos oferecer materiais, conteúdo, informações, facilitar o acesso desse professor a determinadas informações para que ele possa também adaptar as atividades. O profissional, ele vai trabalhar concomitante contigo. Então, pensando numa avaliação que você vai fazer, você precisa estar próximo do professor para obter informações, o máximo possível de informações, para que assim vocês possam adaptar o conteúdo e até mesmo as atividades e assim também as tarefas que vão ser encaminhadas para casa. E um terceiro ponto, um terceiro segredo aí que a gente tem que estar atento para buscar cada vez mais uma atuação anticapacitista, buscar desenvolver o potencial do estudante, uma prática antimedicalizante, nós precisamos estar trazendo essa família mais para perto da escola, mais para perto para desenvolver também as capacidades em casa, complementar tudo aquilo que já vem sendo realizado na escola, complementar também com as atividades em casa. A nossa realidade, muitas vezes o que a gente tem é a família trazendo a responsabilidade de educar somente para a escola. E daí como que o professor ele vai complementar, ele faz uma ação na escola juntamente com toda a equipe pedagógica, sendo que em casa é uma perspectiva de
superproteção, ou até mesmo a família ela aceita que o medicamento é o que vai acalmar a criança, vamos dizer aí situações muitas vezes que os alunos eles são muito agitados. Essa criança ela precisa também ter uma compreensão em casa diferenciada. E aí, trazer essa família mais para perto, fazer essa orientação aos pais é extremamente importante, porque nós vamos ampliar a nossa rede para diminuir cada vez mais o impacto e desenvolver o potencial desse estudante. E um quarto ponto, 4 segredos, vamos dizer aí nesse vídeo que a gente tem trabalhado, que eu estou trazendo aqui para vocês, é realizarmos capacitação, estar próximos também de seminários, eventos a respeito de uma prática antimedicalizante. Nós precisamos quebrar essa compreensão patologizante. O indivíduo, ele não é a patologia, ele não é o diagnóstico que o médico vai dar. Nós precisamos buscar desenvolver esse potencial e muitas vezes para desenvolver esse potencial nós precisamos olhar esses fenômenos de uma forma específica, buscar informações em congressos, buscar informações também, identificar o que vem sendo desenvolvido como tratamento nesses eventos, nesses seminários, até mesmo em artigos. Por quê? O sistema educacional ele é muito falho. E nós precisamos estar aprimorando e capacitando nossa equipe pedagógica. E como nós vamos realizar essa capacitação se nós não temos desenvolvido cada vez mais programas, políticas dentro da escola e se nós não estamos nos atualizando, buscando identificar de forma ética os programas e as alternativas, recursos que estão sendo desenvolvidos. É interessante até mesmo analisar o projeto político-pedagógico para identificar se realmente vocês, como equipe pedagógica, estão oferecendo um sistema de ensino que seja didático e inclusivo. E tudo isso é tentativa e vai sendo aprimorado. Vocês vão tentando, vão aplicando, vão melhorando o processo realmente de ensino. Não é algo que o psicólogo consegue realizar de forma sozinha, de forma isolada. Nós, como equipe pedagógica, nós estamos sempre buscando desenvolver o potencial dos nossos estudantes e também aprimorar e diminuir a defasagem escolar. E aqui eu deixo um convite a vocês para que vocês possam estar contribuindo também, divulgando essas informações para outras pessoas que trabalham no sistema de ensino, no sistema educacional, porque o psicólogo escolar ele tem muita dificuldade na realização do seu trabalho. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, mas ele tem dificuldade porque muitas vezes ele não é compreendido como um profissional que faz parte dentro desse contexto. Então, para ele ser acolhido também com os outros profissionais é muito difícil, é um trabalho árduo e nós precisamos diminuir essas dificuldades, essas barreiras, a fim de promover um espaço escolar de qualidade, com um processo de ensino de qualidade. A forma como nós avaliamos e entendemos um fenômeno dentro desse contexto é diferenciado. Então, pensando em tudo isso, eu convido a você também a compartilhar essas informações. Se você conhece algum professor, se você conhece alguma pessoa, algum profissional que trabalha dentro da área escolar, compartilhe para que essa informação da prática antimedicalizante, para que nós possamos realmente entender cada fenômeno de forma específica, possa estar chegando a mais pessoas. E aqui também eu já gostaria de deixar um bônus para vocês, de alguma forma, contribuir para que essa prática possa estar realmente acontecendo. Deixar aqui a dica de um livro aqui que eu gosto muito, um livro que me ajuda a buscar informações a respeito da prática antimedicalizante. Vou deixar no grupo Telegram também, se você não faz parte do nosso grupo Telegram, vou deixar um livro lá, um e-book também para que vocês possam estar entendendo esse fenômeno da prática antimedicalizante, como realizar ela, como fazer essa orientação para a família. Esse livro aqui é o livro do professor Fausto Negreiros, que ele organizou juntamente com a Juliana Barbosa. É o livro Psicologia Escolar, Atuação
político-legislativa e luta antimedicalizante, pensando no contexto educacional. É um livro extremamente relevante você estar adquirindo, é um livro interessante para você entender o histórico, o porquê da luta antimedicalizante e até mesmo esse histórico da psicologia escolar numa perspectiva de avaliação. Então eu vou deixar esse livro aqui como dica interessante para que vocês possam estar entendendo essa característica histórica e como realizar essa prática no contexto escolar. E no grupo do Telegram eu vou deixar para vocês um livro, para caso você tenha interesse, para que você possa entender esse fenômeno da antimedicalização e como fazer essa orientação para a família. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui eu vou deixar embaixo os links caso você queira entrar no nosso grupo do Telegram. Também vou deixar aqui o link do nosso perfil no Instagram. Vai lá, segue o nosso perfil, @mediacão. Lá eu tenho compartilhado informações também. E ative o sininho aqui do nosso canal para que você possa estar sendo notificado quando for lançado algum vídeo. Há outros vídeos aqui também para que você possa estar consultando. E até a próxima!